Fala pessoal, Marco Valentim mais uma vez, iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal Mercado Mental. E nesse vídeo eu tenho uma pergunta para você. Quantos carros você destruiu até aprender a dirigir? Sim, é justamente essa a pergunta. Para você que tem habilitação, para você que pretende tirar a habilitação, quantos carros você destruiu ou quantos carros você pretende destruir até que você aprenda a dirigir? Não é uma pergunta tão estranha assim, porque eu vejo muitas pessoas destruindo carros para aprender a dirigir no mercado financeiro. As pessoas estão quebrando contas, perdendo muito dinheiro para aprender a operar no mercado financeiro. E aí eu digo uma coisa, e aqui agora eu vou deixar registrado aqui, uma coisa que eu fui muito criticado há um tempo atrás, mas que é a pura verdade. Quebrar conta não é normal. Quebrar conta não faz parte do aprendizado. Eu mesmo já tive esse pensamento e hoje eu me livrei desse viés, eu me livrei dessa crença. Isso aí é uma crença, isso aí é algo que foi colocado, que foi imputado na cultura do mercado financeiro para que as pessoas tenham essa visão de que eu vou começar perdendo, eu vou começar quebrando para depois aprender. Errado, errado. Alguém aqui destrói carro para aprender a dirigir? Não. Então por que você tem que chegar lá na conta lá e colocar R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 200.000, quebrar a conta e falar que foi aprendizado? Isso é errado, isso é mentira e no vídeo de hoje eu vou tratar sobre isso. Primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês: o fato de eu chegar para vocês e falar que vocês não precisam ficar quebrando conta uma atrás da outra para aprender a operar, não é a mesma coisa do que falar que vocês não vão tomar stop. Não é a mesma coisa do que falar que vocês não vão fechar, por exemplo, um período, uma semana, um mês no negativo. Eu não estou falando isso, tá? Porque daqui a pouco vai vir pessoas aí, haters aí falando que ele falou que só fecha no positivo, ele falou, não é isso. O que eu estou falando é que essa cultura de que é preciso quebrar para aprender, ela é equivocada, ela está errada. E eu faço sempre um paralelo com o carro. Por quê? Porque o carro é algo comum na nossa vida. O carro é algo que eu consigo transmitir o conhecimento e atingir o maior número de pessoas, mesmo que você não tenha carro, mesmo que você seja menor de idade, mas você tem contato com o carro, você sabe o que é um carro. Então eu gosto muito de fazer esse paralelo. E a mesma coisa acontece com o mercado financeiro. A pessoa quando vai aprender a dirigir, cara, ela dirige com o maior cuidado possível. E quando alguém da autoescola acontece um acidente, sofre um acidente, vira meme, vira notícia de jornal, vira tudo, porque realmente não tem esse pensamento de que cada pessoa que vai aprender a dirigir, cada CNH que a pessoa vai tirar é um carro que ela destrói. Então, não é cada conta, cada mercado que você for aprender é uma conta que você vai destruir. Outro ponto que eu vou deixar bem claro aqui, no meu canal, você pode olhar lá, eu tenho um experimento chamado Operando com a Sorte. E nisso são experimentos que eu não faço análise nenhuma, eu não uso estratégia nenhuma. A única coisa que eu utilizo nesse experimento é o que? É a disciplina do gerenciamento. Ou eu perco 10 ou eu ganho 20. Disciplina. E eu tive que parar ele por causa das minhas outras atividades. Eu peguei um contrato de serviço que eu fiquei rodando, já expliquei isso no vídeo que eu fiz há um tempo atrás.
que é o existe tempo certo para as coisas. Então, quem não viu, assiste esse vídeo. Eu expliquei isso, como é que ficou assim o meu início de 2021, que realmente foi aquela questão de eu vou planejar, quando tiver assim eu faço isso, quando tiver assim eu faço isso, quando tiver assim eu faço isso, e chegou no mês de abril e eu não tinha feito, eu tinha praticamente abandonado o canal, tá? E depois disso, numa conversa com o grupo, me veio esse insight. Falei, cara, se eu for esperar o tempo certo para fazer as coisas, eu não vou fazer nada, nunca. E aí eu tô voltando a fazer os vídeos. E agora eu vim com esse pensamento de que a pessoa não precisa simplesmente destruir. Eu recebi um contato agora de uma pessoa pedindo ajuda, que ela simplesmente queimou 20 mil reais e não aprendeu a operar. Ou seja, ela queimou um Fiat Uno, ela queimou um Uninho, ela simplesmente destruiu um carro e foi reprovado na prova final do Detran. Isso faz sentido para você? Quando a gente leva para a realidade da autoescola, isso faz algum sentido para você? A pessoa destruiu um Fiat Uno e não conseguiu tirar a habilitação, não conseguiu aprender a dirigir. Isso faz algum sentido para você? Eu tenho um outro conhecido que o cara queimou mais de 100 mil reais. 100 mil reais é o quê? Um CRV? Não sei. O cara tentou aprender num CRV, num HRV, não sei, eu tô por fora aí, entendeu? De valor de carro muito elevado e não aprendeu a dirigir. Ele destruiu um Civic, não sei qual que é o valor de um carro aí de 100 mil reais, vê aí vocês aí que são ricos, mas ele destruiu um carro de 100 mil reais em um mês e não aprendeu a dirigir. Isso faz algum sentido para vocês? Então também não tem que fazer sentido no mercado financeiro essa perda, esse valor de prejuízo absurdo e não aprender a operar. Não faz sentido. E aí voltando para a questão do operando com a sorte, eu fiquei mais de 100 dias operando no cara e coroa, fazendo sorteio e simplesmente seguindo a regra de disciplina de gerenciamento. Ou eu perco 10 ou eu ganho 20. E primeiro, quebrei o paradoxo do 90-90-90. 90% dos traders perdem 90% do capital em 90 dias. Fiquei mais de 90 dias operando com a sorte e estava no positivo. Fiquei milionário? Não, mas fiquei melhor do que 90% das pessoas. Provavelmente melhor do que você nos seus primeiros 90 dias. E isso no sorteio, praticamente um bingo. Segundo, não quebrei a conta. E aí a gente entra nesse quesito de que eu não me lembro de ter tomado mais do que, acho que 3 ou 4, vamos colocar 5 stops seguidos. E isso não é sorte, isso é algo chamado probabilidade. E eu já falei isso aqui com vocês. Então, o que você precisa fazer para aprender a dirigir sem destruir um carro? Primeiro ponto, respeitar o gerenciamento. Esquece técnica, esquece estratégia. Você pode ter a melhor estratégia do mundo. Se você não respeitar o gerenciamento e não tiver controle emocional para que isso aconteça, esquece. E eu tô iniciando uma mentoria com parceria com o Eduardo Teodoro. Ele vai cuidar da análise gráfica e eu vou cuidar da análise comportamental. E a última aula que eu vou dar, ou a última mentoria que eu vou prestar, serão 3 estratégias 100% eficazes. E na mentoria eu vou mostrar essas 3 estratégias e vou mostrar o porquê que elas não funcionam.
parte técnica, elas são 100% eficazes. E eu vou mostrar para vocês essas 3 estratégias e eu vou mostrar por que elas não funcionam. Então, pessoal, vai iniciar no mercado financeiro, uma dica que eu te dou, uma dica de gerenciamento: pega o seu capital, divide por 10 e começa a operar com esse stop. Ou seja, você terá 10 operações com um stop limitado. E para você tomar 10 stops seguidos, é 1 em 9 milhões de oportunidades. Então, pode acontecer? Claro que pode acontecer. Nós estamos num mundo de 7 bilhões de pessoas. Pode acontecer sim. Porém, é muito difícil. E com isso, você vai operar no mínimo 10 vezes. E aí eu te dou uma outra dica: faça uma entrada por dia. Por que uma entrada por dia? Eu tenho, se eu não me engano, é um vídeo que está no meu Instagram mostrando como que se estuda. Primeiro você estuda, depois você aprende. E isso segue toda uma rotina de estudo, revisão do estudo, boa noite de sono para transformar a sua memória de curto prazo em memória de longo prazo e aí repetir o processo. Então não adianta você fazer 10 operações num dia, ficar sem dormir, não rever aquelas operações no mesmo dia e achar que você vai aprender alguma coisa. Você não vai aprender nada. O seu cérebro, você pode achar que não, mas o seu cérebro é inteligente. Se você vê alguma coisa de manhã e antes de dormir você rever aquilo, o seu cérebro para e pensa: opa, peraí, ele está vendo isso 2 vezes hoje. Esse negócio deve ser importante. E ele transforma durante o sono e uma boa noite de sono, passando por todas as etapas do sono, ele transforma a memória de curto prazo em memória de longo prazo. E aí no dia seguinte você acorda e revê isso novamente. E isso vira um processo. E aí sim se dá a aprendizagem. Não é simplesmente por osmose, não é aquele negócio de eu vou me entupir de livros de uma hora para outra, não é aquele negócio de Matrix, você deitar e te dar uma tremidinha, olhar para a pessoa e falar: caraca, eu sei Kung Fu. Não existe isso, pessoal, não existe. É tudo um processo e é um processo sistêmico. Outra coisa que eu vou falar na mentoria com o Eduardo: processo sistêmico. Você não consegue separar as coisas. E eu vou ensinar para vocês um planejamento, eu vou ensinar para vocês educação financeira através do processo sistêmico, para vocês entrarem no mercado financeiro com uma visão totalmente aberta. Não com aquela visão de que eu vou pegar o meu dinheiro aqui do aluguel, ou eu vou pegar um empréstimo aqui e com o valor que eu conseguir eu pago o empréstimo. Isso não existe. Isso não existe, galera. Tá certo? Então, e outro ponto aqui que eu quero deixar claro para vocês. Você necessita, assim como você na autoescola, você necessita pegar o carro e sair. No mercado financeiro, você necessita operar na real. Ninguém aprende a dirigir no videogame. Ninguém aprende a dirigir com o carro na garagem. Você aprende como? Você aprende pegando o carro e dirigindo. Mas você não precisa destruir o carro no processo. Mas o que é então as ordens que eu vou fechar no negativo? O que é então as semanas que eu vou fechar no negativo? Essas semanas nada mais é do que o pagamento da autoescola, as taxas do Detran. No caso, se você for comprar um carro,
é IPVA, é manutenção, é combustível. Por que ninguém vê isso como prejuízo? A pessoa só simplesmente fala assim, eu tenho um carro. Mas por que ninguém vê isso como prejuízo? Mas quando é no mercado financeiro não consegue fechar um dia no LOS ali, não consegue fechar um dia no negativo, que já acha que o mundo vai acabar, que já acha que é prejuízo, que já acha que é isso, que é aquilo. Isso não é prejuízo, pessoal. Isso é ônus do processo. Isso não é prejuízo, isso é ônus do processo. Mas a pessoa não aceita. É a mesma coisa da pessoa simplesmente falar assim, não, eu não vou pagar manutenção no meu carro, não. Vou andar com ele até ele quebrar. Eu não vou fazer troca de óleo no meu carro, não. Aí simplesmente roda com ele até o óleo acabar completamente, fundir o motor e destruir o carro. Alguém acha isso racional? Então por que você chega simplesmente no mercado financeiro e fala assim, não vou operar com stop não, vou operar sem stop. E aí vai até quebrar a conta toda. Eu vou fazer preço médio aqui porque uma hora vai voltar. Até quebrar a conta toda. É pro mesmo pensamento, galera. Só falta o quê? Nesse ponto, falta a parte técnica? Falta gerenciamento? Ou falta arrumar a casa antes? Ou falta o emocional antes? Até quando você vai perder dinheiro no mercado financeiro? Até quando você vai perder dinheiro no mercado financeiro e simplesmente ignorar essa parte emocional? Vai tirar uma habilitação hoje e falar que não quer fazer exame psicotécnico para ver se você vai conseguir alguma coisa. Vai tirar uma habilitação hoje e fazer o exame psicotécnico de qualquer maneira para ver se você vai conseguir tirar uma habilitação hoje. E por que você não pega 10% do valor que pretende investir e investe em você, no seu emocional, no seu comportamental? Até quando você vai ser enganado por esses traders de YouTube que só sabem ostentar, que só sabem postar leão morto? Adorei essa expressão, Eduardo, muito obrigado. Que só sabe postar montado em leão morto. Não viaja. Até quando você vai seguir trader de YouTube que diz que opera conta de 2 milhões de reais, sendo que você hoje não consegue juntar 50 reais para operar? Não viaja. Enquanto às vezes seu amigo aí do lado já está aí com 2, 3, 4, 5 anos de consistência. Mas a consistência dele é ganhando 2 mil reais por mês. Eu não quero isso não. Eu quero ganhar 10 mil por dia. Cara, não viaja. É aquilo. Você não sabe dirigir nem um caminhãozinho e está querendo seguir o cara que dirige foguete. Não viaja. Tu não sabe nem passar uma marcha durante a curva e tá querendo fazer cavalinho de pau, andar em 2 rodas, igual o pessoal lá do Beto Carreiro lá, o pessoal lá desses circenses aí. Não viaja. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, lembrando aqui, você não precisa destruir um carro para aprender a dirigir. Você não precisa quebrar uma conta para aprender a operar. E aí, voltando àquela questão de como iniciar a operação. Uma operação por dia. Isso já te garante no mínimo 10 dias de operação, 10 dias de aprendizado. E isso depende muito de quanto você pretende operar. Se você colocar 100 dólares, divide esses 100 dólares por 10 e você vai ter stops de 10 dólares e alvo de 20 dólares. Ponto. Dia que aparecer aquela operação e aquela operação der um stop de 11 dólares, o que você faz? Não entra. Simplesmente não entra. Mas aí eu não vou ter operado no dia, mas você vai ter analisado. Isso conta como estudo. Se você ficar 3 dias sem dar entrada, mas você ficar 3 dias analisando, isso conta como estudo.
Vai ter dia que você vai ganhar $20. O dia que você ganhar $20, você ganha mais o quê? Mais 2 dias de operação. Se você tiver a sorte de a primeira operação já ganhar, de 10 dias já pula para 12. E olha, eu aí fiquei praticamente 100 dias. 100 dias. E pretendo voltar com isso. Eu pretendo ficar 1 ano operando com a sorte. 1 ano operando com a sorte. Para ver como que é. E criar as estatísticas e tudo mais. E mostrar e levar isso para vocês. Para que vocês tenham esse pensamento. Tá? Ah, outra coisa. Beleza. Você pega, por exemplo, $100. Desculpa. Você pega, por exemplo, $100. Você pode colocar, por exemplo, stop de $2. Stop de $2, alvo de $4. Olha a quantidade de operação que você vai ter. Galera, stop de $2 num euro USD da vida dá 200 pontos. É muita coisa. É muita coisa. Ah, e o dia que a operação der 205 pontos de stop, você não entra. Simples assim, você não entra. Eu comecei essa semana agora. No vídeo passado eu falei que eu tinha um robô, né, que eu não comercializo. Não estou fazendo propaganda aqui do meu robô, tá? Mas eu comecei essa semana agora. Eu tenho uma conta na Exness, a conta é em reais, em BRL. E eu coloquei R$150. R$150 na conta. Fiz a programação do meu robô ali para stop. Desculpa, stop de R$15 e alvo de R$30. Ou seja, se ela tomar 10 stops seguidos, eu vou perder R$150. R$150 é um carro para mim? Não. E eu vou realmente, é a minha intenção realmente falar assim, eu vou sobreviver dessa conta? Não, é um experimento. É um experimento, como tantos outros que eu faço, como vários outros que eu faço. Se você olhar no meu canal aí, você vai ver o experimento lá que eu fiz 422% no dia, o próprio operando com a sorte, que é um experimento, entendeu? São vários experimentos que eu tenho. E eu tenho desse. Quais as probabilidades de eu quebrar essa conta agora? 1 em 9 milhões. 1 em 9 milhões. Pode ser que essa seja a 1 em 9 milhões? Pode ser que seja. Mas pode ser também que ela dure aí 6 meses, 1 ano, e depois acabe quebrando. Não sei, vamos ver. Mas o ponto é que eu tenho R$150 na conta. E com esses R$150 na conta, eu tenho no mínimo 10 dias. Se eu fosse operar, eu teria no mínimo 10 dias de estudo. E isso é muita coisa. É muita coisa. Tá? Não vou entrar aqui em méritos de o hábito muda com 21 dias e tudo mais, porque isso é muito subjetivo, isso é muito pessoal. Muito pessoal. A pessoa pode mudar o hábito com 1 dia. Ela pode mudar o hábito com 1 fração de segundos. Isso aí é outra coisa exclusiva que eu falo tanto na mentoria quanto no meu conteúdo. Não tem essa questão, outro pensamento que as pessoas, eu vou fazer um vídeo sobre isso, o pensamento que as pessoas falam, e eu já falei muito em relação a isso também, de que, mudar é muito difícil, o processo é demorado. Depende da pessoa e depende de como que você encara o processo. Ok, pessoal? Então, é só para finalizar aqui e deixar claro isso para vocês. Não venham com esse pensamento que você vai destruir o carro para aprender a dirigir. Não existe essa necessidade. Foge dessa crença de que tem que quebrar para aprender. Não tem que quebrar para aprender. Você tem que operar para aprender, mas tem que operar da maneira correta, da maneira certa. Você tem que estudar para aprender, mas tem que estudar da maneira correta. Também tem um texto no meu blog, dá uma olhada lá, sobre material de estudo. Porque teve um dia que a pessoa passou literalmente 40 minutos enviando links de vídeos, de livros, de não sei mais o que. Era conteúdo para 3 vidas de tartaruga.
Me diz quem é que vai aprender com isso. E aí a pessoa vai e faz o quê? Ela maratona, assiste aí 8 horas por dia de vídeo na velocidade x2, simplesmente assistindo, não faz uma anotação, não coloca nada em prática e acha que vai absorver alguma coisa. Gente, o nosso cérebro é inteligente, o nosso cérebro é uma máquina, mas até máquinas têm limites. Até máquinas precisam de manutenção e precisam ser utilizadas corretamente. Se forçar, dá pane. E tem muita gente aí utilizando o nosso cérebro de maneira completamente errada. E aí elas aceitam essas crenças de que precisa quebrar carro para aprender a dirigir, precisa destruir carro para aprender a dirigir. Essas crenças de que quantidade é melhor do que qualidade. Essas crenças de ficar seguindo o trader de YouTube aí, em vez de valorizar quem está do seu lado, mostrando resultado diariamente ali para vocês, seguindo o trader que está subindo e leão morto, em vez de valorizar quem está ali, mostrando resultado para vocês. Foge disso, galera. Olha a quantidade de pessoas que fazem isso. Se isso realmente fosse o correto, hoje a gente teria que ter uma performance muito melhor do que os 95% de LOS, do que apenas os 5% que obtém sucesso, que obtém uma sobrevida de mais de 2 anos no mercado financeiro. Mas isso é, infelizmente, isso é até bíblico. É até bíblico, tá? Não vou aqui querer pregar para vocês, mas está lá. Eu não vou saber realmente o versículo correto, mas o próprio Jesus falou isso, que se eu não me engano é Mateus 4, 26, Mateus 6, 24, alguma coisa assim, que ele diz que o profeta não é valorizado na sua própria terra. Então isso aí é até um dos motivos que eu estou desanimando muito com o grupo de WhatsApp, porque às vezes você está lá todos os dias postando análise, postando motivo, fazendo vídeo, postando a progressão e no final você mostra lá o seu lucro lá de $15, $50 e as pessoas não estão nem aí. Aí vem um fulano do nada que mostra só o print de 5 mil, 10 mil, 20 mil no dia ali, só mostra o print e a galera, é o Deus do mercado, como que você faz? E chama no privado e tudo mais. E aí, pessoal, até quando vocês vão querer ficar sendo enganados? Aí é o fulaninho lá que o Instagram dele tem mais foto de viagem e de carrão do que foto de análise no mercado financeiro. E o cara bota um curso aí de 5 mil, de 3 mil reais e vai uma renca atrás. E quando vai ver, o cara está ensinando suporte e resistência. Até quando, pessoal, vocês vão estar destruindo carros para aprender a dirigir? No meu pensamento, para a pessoa operar mercado financeiro, ela tinha que passar num processo, no mínimo, parecido com tirar a habilitação. No mínimo. Eu já falei isso em grupos aqui. No mínimo. É simplesmente chegar lá. O que você faz quando você vai tirar a habilitação? Primeiro, você arruma a documentação. Você coloca a sua documentação em ordem. Depois, você vai lá e paga todas as taxas. Você paga todas as... Por que ninguém reclama disso? Por que ninguém reclama de ir lá e pagar autoescola para ter aula? Por que ninguém reclama disso? Porque ela sabe que isso aí é um investimento, ela sabe que isso aí é uma necessidade do processo para que ela aprenda da maneira correta. Agora, você chega para a pessoa e fala assim, fulano, paga aqui uma mentoria aqui para a gente te ensinar a operar no mercado financeiro. Né? Quem ganha dinheiro mesmo no mercado financeiro não faz curso. Não preciso não, que tem material de graça na internet. Porra. Se você consegue aprender de graça, aqui, meus parabéns para você. Agora, esses pensamentos, entendeu? E o vídeo que eu já passei aqui de a gente precisa ter um chefe no mercado financeiro, eu já te mostro que poucas pessoas conseguem aprender de graça.
Pouquíssimas pessoas. O que você tem, mais uma vez, é um viés que mostra o quê? Da esperteza, da malandragem, achando que você está sendo mais esperto do que todo mundo, porque você está adquirindo um conteúdo de graça. E às vezes não é nem um conteúdo de graça, é um conteúdo pirateado. O próprio Ogro falou isso uma vez, que eles pirateavam tanto o conteúdo dele que em um determinado momento ele se enfesou e colocou todo o conteúdo dele gratuito na Ogroflix. E o que aconteceu? Ele teve pouquíssimos acessos. Ou seja, o pessoal não quer conteúdo gratuito. Eles querem a sensação de se achar mais esperto. Eu estou pirateando, eu estou economizando dinheiro, então eu sou mais esperto do que a maioria. Isso é ego, isso é vaidade, isso é orgulho e não vai te levar a nada, simplesmente ao fracasso. Vai continuar na lama. Então, galera, pense nisso. E aí, depois de você pagar tudo na autoescola, o que você faz? Avaliação psicológica. Você faz lá os exames psicotécnicos, entrevista, avaliação psicológica. O que você faz depois da avaliação psicológica? Aula teórica. Não, mas mercado tem que ser na prática ali. Negativo. Não estou dizendo que você precisa ficar um ano fazendo aula teórica, não. Parte técnica ali você aprende 2, 3 aulas. Mas você precisa da lousa, você precisa do quadro branco, você precisa do chart, você precisa do slide. Você precisa anotar na mão. Processo psico ali, psicomotor, processo sinestésico, sentir. Você precisa sentir, anotar na mão. Isso tudo faz parte do aprendizado. Treinar num dia, dormir, descansar e ir para o outro dia. Isso tudo faz parte do aprendizado. Depois disso, para onde você vai? Ou você vai para o simulador, que foi algo que criaram agora, ou você vai para um ambiente controlado. As minhas 2 ou 3 primeiras aulas de autoescola foi dentro do parque de exposição. Eu ficava no parque de exposição dando voltas. Simplesmente dando voltas. Não tinha barreira, não tinha poste, não tinha esquina, não tinha semáforo, não tinha nada. Eu ficava o quê? Dando voltas. E o que é isso? É um simulador. É uma conta cente. Eu sou contra o simulador? Não. Eu não sou contra o simulador. No simulador você aprende o quê? Aprende a operar a plataforma, aprende a memória muscular. Eu sou contra a pessoa chegar e falar assim, não, você tem que ficar 6 meses no simulador, você tem que ficar 1 ano no simulador. Não. Aí eu achei errado, tá? Mas você precisa ter essa passagem, esse degrau. Você precisa ter esse degrauzinho. O que é um ambiente controlado? Uma conta cente. Uma conta igual essa minha aí, R$150 na conta, fazendo 10 operações. Ambiente controlado. Você sabe que se tudo der errado, você perdeu ali R$150. Se você acha que não consegue perder R$150 no mercado financeiro, o mercado financeiro ainda não é para você. Depois disso, para onde você vai? Depois disso eu fui para onde? Rodar no bairro. Aí comecei a rodar no bairro, rodar no centro da cidade, pegar BR, pegar MG e por aí vai, até chegar na prova. E aí que eu te falo, chegou na prova, passou na prova, você sabe dirigir? Não. Você sabe passar na prova do Detran, mas você não sabe dirigir. Primeira semana, eu com habilitação, na época eu morava em Volta Redonda, eu peguei o carro e fui para o Rio, viajar para visitar meus parentes no Rio. Na Serra das Araras, parou um caminhão na minha frente, um caminhão do meu lado, um caminhão atrás de mim. Me fecharam. Ensinam isso na autoescola. O meu supervisor na época me passou um bizu que não ensinavam na autoescola em relação à curva, em relação a
fazer curva e não ultrapassar na curva com pista molhada, entendeu? Que várias coisas que não ensinavam na autoescola. Várias empresas hoje pedem no mínimo 2 anos de habilitação para você ingressar e dirigir lá dentro, fora o período de permissão. Fora o período de permissão. Que eu esqueci de falar. Você passou na prova, você fica 1 ano no período de permissão. Se você tomar uma multa nesse período de permissão, você perde a habilitação. Uma multa. Leve que seja, você perde a habilitação. Eu não sei como é que está agora com essa mudança do Código de Trânsito e tudo mais. Então, depois de 1 ano de permissão, mais 2 anos de habilitação, que as empresas te permitem dirigir lá dentro. Então, galera, olha só o processo que é para você aprender a dirigir. 3 anos e meio, no mínimo, para você simplesmente bater no peito e falar: eu sou motorista. Engraçado que ninguém reclama disso. Mas para ir para o mercado financeiro e operar, a galera quer transformar R$100 em R$1 milhão em 6 meses. A pessoa não quer fazer 2 semanas de mentoria, 2 semanas de acompanhamento, de controle emocional, de análise comportamental. Ela já quer chegar hoje aqui operando igual o cara que diz que opera uma conta de R$2 milhões. Percebam isso, pessoal. É processo. É tudo parte do processo. Tá certo, galera? Estamos entendidos? Então, se você hoje está com dificuldade para operar, está destruindo o carro para aprender a dirigir, está quebrando conta uma atrás da outra para aprender a operar no mercado financeiro, você está fazendo o processo totalmente errado. Entre em contato comigo, a gente pode te ajudar. A gente pode te ajudar. Mas muitas vezes o problema não é a parte técnica, o problema é o emocional. Eu falei isso para uma das minhas educandas essa semana. Eu falei: cara, desculpa aí se eu estou sendo muito rude com você, mas o problema não é a técnica, o problema é você. Para de ficar mudando de técnica a cada semana. É a mesma coisa, chegou, dirigiu o carro lá, pum, chapou o carro no coisa. O problema é o Fiat Uno, eu vou pro Gol agora. Dirigiu lá, pum, chapou o Gol no pó. Não, o problema é o Gol, eu vou pro Palio agora. Aí dirigindo o carro, tudo sem freio. Dirigindo o carro lá, chapou o carro. O problema é o Palio, eu vou pro Celta agora. Sério? Você acha realmente que é isso? Até quando vocês vão ignorar essa verdade? E aí, eu falo sempre aqui, eu já coloquei esse desafio há mais de 1 ano atrás, até agora não teve um que apareceu e chegou na minha cara e falou que eu estou errado. Me diz alguma coisa que eu falo nos vídeos aqui que está sendo errado. Me diz. Então por que você continua buscando esses traders de YouTube que só sabem ostentar? Buscando material gratuito, fazendo maratona de estudos, fazendo tudo errado para continuar nas estatísticas dos 95%. Não viaja, pessoal. Não viaja. Não existem atalhos. E com isso, eu quero sim te ajudar. Assim como eu já ajudei várias pessoas, diversas pessoas. Algumas às vezes eu até pego o print ali, lógico, garantindo o anonimato, envio os prints para mostrar para as pessoas como que é o trabalho e o que as pessoas precisam. Só que eu não sei o que passa na cabeça de vocês. Simplesmente fala assim: não, eu não quero. Não sei se é orgulho, que a gente ainda tem esse bloqueio, né? Esse tabu de simplesmente falar: não, eu não sou maluco para procurar terapia. A gente ainda tem esse tabu, infelizmente. Entendeu? Aí quando vê, por exemplo, reportagens do tipo do trader que perdeu 200 mil e se matou, a pessoa para e pensa assim: não, mas comigo isso não vai acontecer. Aí aquele complexo de super-homem, achar que com ele não vai acontecer, né? Que é o que está acontecendo muito aqui
essa questão de pandemia. O problema da pandemia não é o uso de máscara, o problema da pandemia não é o vírus ser letal. O problema da pandemia é o ser humano no pensamento de comigo isso não vai acontecer. Se acontecer comigo, eu sou saudável e eu não vou ficar tão ruim assim. É achar que nunca vai acontecer com a gente. Esse é o real problema da pandemia. Não vou entrar aqui em méritos políticos nem nada disso. Então, o problema da pandemia, pessoal, não é superlotação no hospital. O problema da pandemia não é país pobre. O problema da pandemia não é vírus mortal. O problema da pandemia é o ser humano. O problema do mercado financeiro é o ser humano. Achar que não vai quebrar, achar que não vai acontecer com ele. Por que você acha que toda hora tem pirâmide bombando aí? E a pessoa sabe que é pirâmide. Não, mas comigo vai ser diferente. Eu vou conseguir entrar, tirar lucro e sair antes que a pirâmide cresça e quebre. Esse é o pensamento. E é com esse pensamento que muitos ficam correndo atrás aí de traders de print, traders que ostentam leão morto. E não vai buscar uma terapia, não vai buscar uma análise comportamental, não vai buscar realmente aquilo que interessa, aquilo que importa, aquilo que falta para evoluir no mercado financeiro. E nesse ponto eu estou falando com você. O que você está esperando para simplesmente virar esse pensamento? Eu não gosto muito dessa frase virada de chave, porque a chave vira e desvira, né? Eu não gosto muito disso. Mas o que você está esperando realmente para quebrar essas correntes? Para transpor essas barreiras e se livrar de vez desse viés de que você não precisa de uma terapia. Todos precisam de terapia, da mesma forma que todos precisam de uma academia, de exercício físico. Eu sou saudável mentalmente. Você precisa de uma terapia para manter essa saúde mental. Assim como a pessoa precisa de exercícios físicos para manter a saúde física. E, mais uma vez, vocês podem falar tudo sobre mim, menos que eu sou mentiroso. Você não vê isso em todos os conteúdos, em qualquer lugar, porque isso é chato, porque isso não é bonitinho. Bonitinho que eu digo, não é colorido, não tem aquela tela colorida que você bota um pancadão atrás e tudo mais, igual filme de Hollywood. Isso é processo e muitas vezes esse processo implica em abrir feridas. E as pessoas não querem isso. O nosso próprio cérebro, ele evita que a gente se machuque. E aí a gente acaba, eu não vou fazer, eu não preciso fazer e tudo mais. Só que você está indo pelo caminho errado. Então, se você hoje compreende isso, essa necessidade, me chama aqui no privado, comenta, tem o link do meu WhatsApp. Se não tiver nesse vídeo, tem outros vídeos, dá uma procurada, me procura para a gente conversar. Estou aqui para te ajudar. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo e fique com Deus.